Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos, estamos aqui na TV Petrópolis, falando sobre ciência, tecnologia e inovação e crises climáticas, né? As nossas últimas pautas têm sido em torno do evento que vai acontecer aqui em Maricá, no dia 9 e 10 de outubro, que vai falar sobre crises climáticas e seus efeitos em Maricá, desafios e engajamentos. E uma das coordenadoras desse fórum é a Ana Leite, que no último programa que nós fizemos a respeito exatamente desse seminário, a Ana trouxe uma pauta interessante que é a da eco-ansiedade. E aí eu falei, Ana, vamos fazer uma pauta só sobre esse assunto, porque eu acho que esse é um assunto importante para a gente conversar. Mas antes de falar de eco-ansiedade, eu queria que a Ana contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Ana, seja bem-vinda ao programa Ciência e Movimento. Ah, minha trajetória profissional, ela meio que se divide entre a minha atuação como funcionária pública federal na área de política pública, né? E tem como social. Então, eu sempre botei um pé lá e um pé cá. Na área de... A gente tentava se equilibrar, né? Na área Aham. da gestão, na área da gestão, na área da política pública, eu atuei muito no movimento de inclusão como Estado, né? Como Estado, como governo federal. E a gente tinha um fórum onde a gente sensibilizava as secretarias municipais de educação, do MEC, na época, as secretarias de educação, e o MEC a gente juntava as pessoas que eram do movimento civil, do movimento, das ONGs, tipo a PAI, Pestalozes, as secretarias. Então, a gente estava fazendo todo um trabalho de sensibilização para que as políticas de inclusão fossem implementadas. Até porque, naquela época, o conceito era integração, entendeu? Não era inclusão, era Uhum. diferente. As secretarias não estavam preparadas para receber, porque todo aquele que era diferente ele não era atendido, na maioria das vezes, dentro da educação. Ou ele era dentro de uma instituição particular, dentro de uma PAI, e o Estado repassava os recursos. Então, a gente fez todo um trabalho e junto ao FNDE, eu também fazia análise dos projetos e a Secretaria de Educação do Estado também. A gente fez um mega projeto, a gente fez um trabalho mega e fizemos toda a estruturação dos recursos necessários para as secretarias de uma verba imensa que o governo federal destinou para equipar as escolas estaduais. E as escolas municipais, promovendo Uhum. acessibilidade, equipamentos, enfim. Então, eu estava dentro desse movimento da inclusão. Então, sempre ligado aos movimentos. Ao mesmo tempo, estava em outro movimento, que era o movimento de direitos dos negros, o movimento dos Uhum. negros. E era também outra discussão das questões referentes à vulnerabilidade da juventude, as questões raciais. Aí, fora do Estado, também tinha uma outra demanda, que era a demanda da questão do movimento negro. E eu via que essas coisas, muitas vezes, elas se entrelaçavam, né? Porque o Uhum. sujeito que era pobre, que era morador da quebrada, ele era negro, às vezes ele era deficiente, eu não via essa... existia algo muito em comum, que era o sujeito, ali, o sujeito em questão. Bom, Uhum. aí depois disso, a DEMEC foi resumindo muito as questões, e nós fomos convidados e fomos para a universidade, a Unirio, onde a gente teve uma parceria muito legal, porque a gente foi um trabalho de acompanhamento de políticas públicas via um convênio com a Unesco. Né? Então, Uhum. umas equipe, toda a equipe, que tinha equipe de educação jovens e adultos, eu estava na educação especial, tinha o pessoal de educação infantil, tinha o pessoal de financiamento de políticas, né? Aí nós fomos, enquanto equipe, trabalhar com as políticas que estavam sendo implementadas na época, que eram políticas de pró-jovem, uma política de escola aberta nos municípios, que era abrindo espaço. As escolas se abriam nos finais de semana para atender aqueles alunos que estudavam ali, né? Então, tinha oficinas, a gente acompanha. Foi um outro programa,
que foi o ProJovem, que era facultar o ensino, a complementação dos estudos daquele jovem, tanto prisioneiro, tanto aquele que estava Uhum. interno, né, jovem, quanto aqueles que não tinham concluído também um convênio com as muitas e muitas secretarias municipais de educação nas escolas que entraram e fizeram esse trabalho. Então, a gente também fazia Uhum. avaliação da política. Então, eu sempre atuei nessa questão do movimento social e depois dentro das questões de Estado, às vezes sendo do Estado, às vezes sendo movimento social. A gente também tinha uma ONG lá em Nova Iguaçu, onde a gente também trabalhava as questões junto à comunidade, né, de participação comunitária, junto às questões que eles viviam, ligadas a questões de direitos, questões de infra, né, questões raciais. Então, tinham vários. A ONG ela era muito tentando empoderar aquela comunidade para Uhum. demandar do Estado e do município algumas questões que eram muito caras a eles ali. Né? Às Uhum. vezes, espaço para construção, enfim. Estava sempre nesse movimento, porque era uma coisa que era importante para mim. E atuar nessas várias. Isso me deu uma visão, como eu sou da educação, mas também sou psicóloga. Aí eu fui Uhum. fazer um mestrado na PUC. Fiz especialização primeiro, depois fui fazer um mestrado. E o meu mestrado foi um trabalho etnográfico de escola de Escola Armando Álvaro Alberto, que foi é uma escola excelente, que foi uma das primeiras escolas do Rio de Janeiro a promover a inclusão. Então, Uhum. fiz tudo isso dentro de uma proposta de etnografia, enfim, Uhum. fazendo uma junção, né, das questões que estavam na saúde, as questões que estavam na educação, tentando entender e integrar isso, porque não existe isso, aquilo. A gente tem que ter um conhecimento bem integrado das coisas, porque o sujeito é um só. Né? Uhum. O sujeito está na educação, ele está na saúde, ele está no planejamento, ele está no turismo, entendeu? Ele não é Uhum. ele não é vai sendo partidarizado ou Aham. sendo visto de partes diferentes. Você tem que ver a situação de uma maneira holística, sabe? Uhum. Uhum. E aí, como é que você entrou nessa questão do movimento social para debater a crise climática em Maricá? Porque a gente já fazia parte de um movimento aqui chamado de agroecologia. Esse Uhum. movimento do companheiro Alberto que fazia a coordenação, aí eu fui me aproximando dentro desse movimento, onde a gente começava a discutir as questões de sustentabilidade, as questões ligadas a troca de muda, é, medicina natural, né? Uma integração com a natureza, isso tudo me cativava. Eu já tinha me Uhum. aposentado, estava aqui em Maricá, e o que estava. Uma questão que me chamava muita atenção é tipo a geografia dela, né? Uhum. As questões que estavam demandando no momento, que eram as questões referentes ao clima, porque a gente já estava sofrendo com essa crise climática aqui em casa, porque a gente foi perto de dois enchentes aqui, Uhum. entendeu? Gente, E aí, dentro desse assunto, né, que a gente está aí nesse processo de organização, tentando conectar os movimentos sociais, a academia, os agentes públicos, você trouxe um elemento que foi interessante, que é a questão da eco-ansiedade. O que que é eco-ansiedade? Como é que isso dialoga com o seminário? isso foi um assunto também bem interessante que eu não conhecia, mas aí eu comecei a pesquisar, porque a 29ª conferência, a 30 vai ser aqui, né? Teve uma Uhum. 29ª que foi lá da crise climática, a COP29, que foi em Bangu, no Azerbaijão, isso mesmo. E Uhum. lá foram abordados esses impactos da degradação ambiental na saúde mental da população. Aí eu Uhum. fui interessada, por quê? Aí eu fui saber que existe uma equipe da doutora Jaqueline Assis, que é uma psicóloga, que ela está lá na Fiocruz, em Brasília. Pedi uma amiga para fazer uma pesquisa de algumas coisas que tivessem sido publicadas e comecei. Aí eu entrei em contato. Eu tenho um grupo também de psicólogos Uhum. que a gente faz um grupo de estudos online. Aí lá é um grupo de estudos online. Então eu peguei
E a minha amiga disse, não, nós temos que procurar o que, que a psicologia, o que, que a Sociedade Americana de Psicologia tá falando sobre isso. Aí tinha um relatório com 79 páginas que eu estava lendo, né? E é um relatório muito completo, porque a gente tem critério diagnóstico, ou no DSM-5 ou no CID-11, a respeito da ansiedade climática ou da ecoansiedade. Ocorre que os estudos apontam que vai entrar esse aspecto dimensional, desculpa, esse aspecto dimensional dessa, dessa situação, dessa questão, porque ela é muito diferenciada, ela é muito pontual, ela está ligada à questão do clima, Uhum. entendeu? Porque a ansiedade está muito ligada às questões nossas pessoais, né? A ansiedade climática ou ecoansiedade, ela tem como gatilho, estou sendo clara? Aham. As questões climáticas, por exemplo. Aí eu fui pegar o relatório e fui ver que cada vez mais que o mundo vai avançando com incêndios, elevação do nível do mar, desertificação de áreas, esses novos deslocamentos de pessoas por causa do florestais, os incêndios florestais, eles causam sofrimento psíquico. Mas você não pode dizer que é uma ansiedade. Esse sofrimento pode se transformar em ainda não tem um quadro formado de ansiedade, mas existem aspectos que levam a enquadrar como uma questão ligada ao clima. Por quê? A pessoa tem flashback, se a pessoa passou por determinadas situações ligadas ao clima, ela começa a. Quando ela é atendido, aquele grupo comunitário é atendido, aquela situação tende a se estabilizar. Claro que ela vai ter algumas consequências. Alguns vão, entre aspas, ter um manejo melhor, uma regulação melhor, outros vão precisar de mais apoio, né? E aí, nesse caso da ecociedade, como ele não é um critério, né, fechado como critério diagnóstico, né, ele vem sendo estudado e nesse relatório da Sociedade Americana de Psicologia mostra os estudos que já vêm sendo feitos desde o Katrina, eu estava lendo, Uhum. desde o Katrina. No Katrina, houve muitos e muitos. Ali teve episódios de maior de agressividade entre as pessoas, de violência, dificuldade de relações interpessoais, pessoas que tiveram questões de pânico, questões de depressão, né? Por quê? Olha só, a pessoa ela perde economicamente o bem, ela perde o território, ela perde a comunidade, perde o animal de estimação Uhum. e tem que sair do lugar, né? E ela perde o vínculo comunitário. Então, como existem estudos, e ali já mostra que 25% daquela população desenvolveu algum tipo de sintomas. Né? Uhum. A gente não pode ter. É uma ansiedade climática, não é um transtorno, é uma ansiedade Uhum. climática. Ela vai precisar de tratamento, sim, mas não é um critério diagnóstico. Uhum. Né? E- Até porque o TEPT, que é o estresse pós-traumático, ele só vem, ele saiu do quadro da ansiedade, ele está como trauma, né? uhum. Estresse, né? Mas tem pessoas que vão desenvolver esse tipo pode ser um TEPT, mas aí não é bom ficar, vou dizer, diagnosticando. Precisa observar, precisa acompanhar, precisa de apoio, precisa desse processo de solidariedade que só o profissional, nós ali, vão fornecer essa segurança e apoio nesse momento onde a crise se instala, né? E o pós, né? O pós, sempre é o pós que a gente tem essa preocupação. Né? Então, Uhum. nessa eco-ansiedade existe um sentimento de impotência. Olha que coisa, a pessoa se sente culpada porque ela não mudou os hábitos dela, olha, é muita Uhum. culpa. A gente se sente culpado porque a gente não mudou nossos hábitos, a gente se sente potente, a gente não sabe lidar com o inesperado, a gente não sabe que hora que vai acontecer, que momento que vai acontecer, né? Tem mais, aí fica o medo do desastre, sabe?
coisa que vem por aí. Tem coisas que estão sendo aprontadas. Então, Uhum, tá? Mas a gente tem aquele medo. Como é que vai ser? Como é que a gente vai reagir? E existe uma inércia, porque eu não estou fazendo nada. Entendeu? Eu não estou fazendo nada. Então, isso vai fazendo com que a pessoa se sinta fragilizada, sabe? Ali. uhum, Então, e principalmente nos jovens, sabe? Os jovens, eles têm, eles por si só, eles vão se sentir impactados, e muitos que não estão engajados têm essa preocupação com relação ao meu futuro, ver que essa área eu vou ter que mudar, vou ter que sair, vou ter que deslocar, entendeu? Então, uhum, então, e também altera, por exemplo, não é um critério diagnóstico, mas tem alteração de humor, tem alteração na concentração, tem alteração cognitiva, né? E os mais vulneráveis, mulheres grávidas, crianças, idosos, idosos. No caso econômico, as pessoas em produtividade, porque geralmente, quando a comunidade é afetada, a questão da subsistência também é afetada uhum. a qualidade de vida. Entendeu? É. Assim, Ana, realmente, e esse é um problema, porque assim, eu vivi um pouco na pele isso quando, né, a minha casa em Petrópolis teve um desabamento de pedra, por conta até dessa questão da crise climática, né, de alteração de temperatura nas rochas. Assim, foi uma coisa que me impressionou muito, porque de uma hora para outra, que isso que acontece, o impacto psíquico nas pessoas, isso me afetou, afetou a minha esposa, todo mundo, é a mudança repentina de vida, né? De repente a gente deixou para trás vizinhos, né, como você colocou, uma comunidade, parceiros, amigos, por uma conta que aconteceu repentinamente. Então a gente realmente não está preparado para isso. E a gente fica vendo isso ao nosso redor com pessoas e a gente vai entendendo como é que essa ansiedade vai efetivamente batendo na porta das pessoas. Ana, a gente está aí com 2 minutinhos aí para encerrar o programa, né? desculpe, Opa, eu mexi aqui, desculpe, tá? Pode falar. é. Olha, pode falar. A gente tá aí Então, com, você né? falou a respeito de como prevenção, né? Aham, Uma questão muito interessante que o próprio relatório da Sociedade Americana de Psicologia, ele diz o seguinte: é importantíssima a mobilização, a uhum, participação social, comunitária, né? A participação. Porque se você se organizar comunitariamente e participar de fóruns, isso que a gente está fazendo, tá? uhum. Levando o Participando de debate. fóruns, discutindo de alguma maneira pessoas trazem soluções. Você vai ouvir histórias, de alguma maneira aquele sentimento de medo, de angústia, ela, ele vai dando lugar a uma esperança, sabe? Uhum, Esperança de que as pessoas podem fazer alguma coisa juntas, de que nós não estamos sozinhos. Porque quando acaba a luz, aí acabou a luz, entrou água aqui, o uhum, que a gente faz? uhum, Entendeu? Eles estão na mesma situação, então você tem que treinar a comunidade como agir, aí entra a defesa civil, aí entra o Estado, fazendo mapeamento, selecionando aqueles mais jovens e fortes. Está vendo uma cidade que fica, acho que ela é Barra Bonita. Sábado, a cidade tem 1.800 habitantes. O, o cara no mesmo minuto só, ele perdeu a casa, o carro, o cachorro uhum, e tudo. A casa era essas casas pré-fabricadas, uhum. que ela fica da divisa da Argentina. A casa voou com o vento, foi para cima do carro, amassou o carro. Atrás tinha a casa do cachorro e teve que sair, perdeu tudo de uma vez só. Então você vê, se, se as pessoas ali. Agora, a comunidade é muito forte, muito acolhedora, Uhum. Isso é são muito importante. acolhedores, É. já vem percebendo as coisas que podem acontecer, já sabem para onde ir. Então, a Uhum. junção da comunidade forte, acolhedora, ter estratégia de enfrentamento. A saúde mental tem que ter no governo, dentro das Uhum. secretarias,
emergência, psicólogos, profissionais de saúde, porque as pessoas ficam afetadas e muitas delas acabam desenvolvendo uma paralisia, uma vontade de não Uhum. fazer mais nada, É. sabe? Então, essas equipes juntas, a informação, Uhum. informações e ação do Estado, no sentido de mitigar esses Uhum. desastres, é fundamental, sabe? Ana, Fundamental. a gente está chegando no final do programa. Eu te agradecer aí por essa pauta. A gente, eu acho que vai, de alguma forma, discutir esse assunto no seminário, né? Quem quiser se inscrever, ainda é aberto, quem quiser participar. O primeiro seminário de crise climática e seus efeitos em Maricá, desafios e engajamentos. E essa pauta, eu acho que ela vai estar lá também, de alguma forma, dialogando com quem tiver interesse em discutir esse tema, né, Ana? É, a gente pretende criar um grupo, né, de profissionais da área de Hum. saúde mental e fazer essa proposta na carta, na nossa carta, que a Isso, gente vai fazer um documento, né? isso. Já fazer essa recomendação para o governo. Perfeito. Ana, obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Passa rápido, né? A gente estava Tá? aqui falando, né, do tempo, né? Mas acaba que passa rápido. Obrigado pela sua entrevista. A todos vocês que nos assistem. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Ana.